السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pela graça de Allah, desde ontem começou o mês do Ramadã. Este é o mês do jejum que Allah Altíssimo nos concedeu de modo especial para fortalecermos nosso vínculo com Ele e para nossa reforma espiritual. Que Allah, o Altíssimo, conceda a cada Ahmadi a capacidade de tirar o máximo proveito desse mês. No entanto, deve sempre lembrar que o verdadeiro benefício só é alcançado quando, mesmo após o Ramadã, mantemos e mais ainda buscamos elevar o padrão do amor divino e da adoração. Somente assim estaremos cumprindo o propósito da nossa criação. Como venho mencionando nos últimos sermões de sexta-feira, tenho falado sobre o amor divino do Santo Profeta, que paz esteja sobre ele, sobre seus métodos e padrões de adorações e sobre as orientações e exortações que ele fez aos crentes para colocarem isso em prática. Em seguida, apresentei relatos do seu servo fiel, demonstrando o verdadeiro observância do nobre exemplo do Santo Profeta. Este tema, portanto, vem sendo desenvolvido e continuará hoje também em consonância com o Ramadã. Nesse contexto, relatarei alguns episódios de vida do Messias Prometido, nos quais se manifesta sua profunda relação com Allah e sua dedicação às súplicas. Isso também é uma graça de Allah. Ao relembrar esses relatos de adorações e do amor divino do Mestre e do seu servo, fomos conduzidos até esse ponto, a ponto de ingressarmos no mês do Ramadã, recebendo a oportunidade de fazer uma autoavaliação que nos permita melhorar nossa condição espiritual. Portanto, os relatos que mencionarei, ou que já venho mencionado, devem ser colocados diante de cada um de nós como um meio de avaliar e também aqueles ensinamentos e ações que caracterizavam a forma de adoração de nosso mestre, Hazrat Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, e do seu servo fiel, bem como o vínculo que ambos mantinha com Allah, o Altíssimo. Não deve ser apenas uma escuta prazerosa desses relatos, eles devem servir como orientação prática para nós. Entre esses relatos, apresento agora uma narrativa do Messias Prometido, transmitida por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib. Ele relata que a declaração do respeitável Maulvi Muhammad Abdullah Batalvi Sahib, no qual ele menciona que por volta de 1907 ocorreu um episódio digno de nota. Ele conta que certa vez Amtur Rahman Sahib, a filha do falecido Qazi Ziauddin Sahib, que também era meu parente materno, lhe entregou um pequeno pedaço de papel que estava destinado a ser descartado. Contudo, como ele nele havia escritos do próprio punho do Messias Prometido e de Hazrat al-Mu'minin, ele o recebeu com grande entusiasmo como uma relíquia e o guardou cuidadosamente. Ele acrescentou que em algum momento esse papel acabou se perdendo entre seus livros. Ainda assim afirma que como esse fragmento estava ligado a um acontecimento específico que o próprio Amtur Rahman Sahib narrou, considerou importante mencioná-lo, pois nas palavras simples e espontâneas que estavam escritas naquele pedaço de papel, que à primeira vista parecia apenas um papel sem valor, manifestava-se claramente profunda relação do Messias Prometido com Allah, seu temor de Deus,
sua pureza e seu intenso apego à adoração. Abdurrahman Sahib conta que nos dias em que ela residia na casa do Messias Prometido al-Islam, presenciou um episódio que depois me descreveu. Ela narrou que certa vez o Messias Prometido al-Islam e Hazrat al-Mu'minin decidiram fazer uma experiência doméstica, dizendo que é possível escrever no papel com olhos fechados. Tratava-se de um ambiente familiar no qual marido e esposa realizavam essa experiência. Assim, segurando aquele pedaço de papel, o Messias Prometido al-Islam escreveu com olhos fechados uma frase que eu ainda lembro, mesmo perdi o papel, e eu posso dar testemunho que se hoje for encontrado esse papel, vai ser exatamente esta declaração que vai ser encontrada. O Messias Prometido al-Islam escreveu com olhos fechados: o ser humano deve temer a Deus, o Altíssimo, e em todos os momentos a deve 5 vezes ao dia apresentar-se diante dele em súplica. Assim, esse é o padrão que ele sempre inculcou aos seus seguidores. Seu pensamento constante era que seus seguidores fossem pessoas dotadas do temor de Deus e permanentemente voltados para a adoração. De todo modo, já que aquele papel também havia um trecho escrito por Hazrat Ahmad, posso mencioná-lo, pois tratava de um assunto doméstico comum. As palavras simples de Hazrat Ahmad eram estas: Mahmud é meu filho querido, que ninguém lhe diga nada. Em seguida havia ainda outra frase também relacionada às crianças: Mubarak Ahmad pede o biscoito. Enfim, eram escritos de ambos. O narrador observa que se tratava de assuntos do ambiente familiar que eles haviam escrito. Ele acrescenta que, embora a escrita do Messias Prometido al-Islam estivesse um pouco irregular, mas era firme e consistente, apesar de ter sido escrita com olhos fechados, dando a impressão de ter sido traçada de forma arrastada, ainda assim possuía solidez e era legível. Mesmo com olhos fechados, a disposição das linhas permanecia organizada. Havia alinhamento, linhas retas, como normalmente se escreve. E as letras de Hazrat al-Mu'minin não mantinham a mesma regularidade. Alguns ficavam mais em cima, outros em baixo. No entanto, ele ressalta um ponto especial que lhe causa sempre grande prazer e de fato é algo digno de reflexão, mesmo sentado de forma descontraída em seu próprio lar. De repente, sem planejamento, o Messias Prometido al-Islam, quando escreva algo, nada lhe vinha à mente senão palavra de aconselhamento espiritual. E a escrita de Hazrat al-Mu'minin refletia naturalmente aquilo que naquele momento correspondia ao ambiente doméstico e ao pensamento próprio da situação. Ele concluiu dizendo: essa é uma realidade e que manifesta a diferença que existe entre os designados por Deus e os demais. No coração dele havia uma dor profunda, como aproximar as pessoas de Allah e como despertar neles um amor e o zelo pela adoração. Portanto, trata-se de um episódio simples de um ambiente familiar, mas tem uma lição extremamente profunda. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata um outro acontecimento. Minha Abdullah Sahib Sonori relata que o Messias Prometido al-Islam, em 1884, decidiu realizar um retiro espiritual em algum lugar fora de Qadian, aproveitando também viajar à Índia. Assim, ele decidiu ir para Sujanpur, no Gurdaspur, a fim de permanecer em recolhimento. A esse respeito, ele sabe, escreveu uma carta com o próprio punho, uma cartão postal, e enviou a minha Abdullah Sahib. E minha Abdullah Sahib apresentou o pedido de acompanhá-lo nessa viagem. E o Messias Prometido aceitou. Contudo, o Messias Prometido recebeu a revelação que, referente à viagem de Sujanpur, na qual lhe foi dito: tua elucidade ocorrerá em Hoshiarpur. Diante disso, ele decidiu ir para Hoshiarpur. Quando, em janeiro de 1886, o Messias Prometido al-Islam preparou para ir para Hoshiarpur, ele escreveu a carta para mim e me chamou. Também escreveu para Sheikh Meher Ali, era um notável do Hoshiarpur, dizendo que pretendia permanecer por 2 meses, pedindo que fosse providenciado um local situado nos arredores da cidade, com um andar superior, uma casa de 2 andares fora de centro urbano. Sheikh Meher Ali ocupou então uma das suas propriedades, conhecida como Tavila, para esse fim.
Hazrat Sahib viajou de um carrinho pequeno chamado de Beli, e seguiu pela rota de Rio Beas. Minha Abdullah relata que estava com ele Sheikh Muhammad Ali Fateh Khan. Fateh Khan era morador de Rasulpur, que era de Tanda, distrito Sharpur, e era um grande devoto do Messias Prometido al-Islam. Mais tarde, porém, infelizmente, caiu sob a influência de Maulvi Muhammad Hussain Talvi e apostatou. Quando o Messias Prometido chegou à margem do rio, foi tomada uma embarcação, ele pegou um barco para atravessá-lo. Enquanto o barco seguia pelo rio, Hazrat Sahib dirigiu-se a mim e disse: Minha Abdullah, a companhia de um homem perfeito é como esta viagem de barco pelo rio. Há a esperança de atravessar em segurança, mas também existe o risco de afundar. Ou seja, quem permanece na companhia de um homem perfeito, um ancião espiritual, um amigo de Allah, pode ter dois desfechos. Ou atravessa com êxito, ou pode se perder. Assim como nós, que estamos atravessando o rio de barco, o qual tanto pode se levar à segurança quanto afundar. Ele disse que ouvi essas palavras de maneira superficial naquele momento, mas quando Fateh Khan apostatou, lembrei claramente dessa advertência. De todo modo, ele relata que ficaram a noite no vilarejo de Fateh Khan e dia seguinte chegaram a Sharpur, onde ele ficou no andar superior, na Tavila. E para evitar qualquer desentendimento entre nós, designou tarefas separadas para cada um de nós. A mim foi confiada a responsabilidade de cozinhar, Fateh Khan foi atribuída a tarefa de ir para comprar mantimentos e outras necessidades, e Sheikh Hamid Ali foi designado trabalhar e cuidar das atividades de casa e receber visitantes. Após isso, o Messias Prometido anunciou por meio de avisos manuscritos que durante 40 dias ninguém deveria ir encontrá-lo, nem convidá-lo para refeições. Ao término desses 40 dias, ele permaneceria ali por mais 20 dias. Nesses 20 dias, as pessoas podem visitá-lo. Quem desejar oferecer convite também pode fazer, e quem quiser fazer perguntas também pode. Hazrat Sahib, o Messias Prometido al-Islam, também nos deu a instrução clara que a porta deve ser trancada por dentro e nem mesmo dentro da casa ninguém deve chamá-lo. E se ele chamasse alguém, essa pessoa deveria responder apenas o estritamente necessário. E ninguém deveria subir a um andar superior, nem aproximar dele no andar de cima, onde ele estava hospedado. Ele determinou, ainda que sua comida fosse levada até o andar de cima, mas que não se aguardasse enquanto ele comesse. Os utensílios vazios deveriam ser recolhidos em outro momento. Quanto às orações, ele disse: rezarei minhas orações no andar de cima, pois estou em retiro espiritual, vocês podem rezar embaixo. Em relação à oração de sexta-feira, afirmou que, por ser obrigatória, deveríamos procurar uma mesquita simples e isolada, situada em uma das extremidades da cidade, onde pudéssemos realizar oração e recolhimento. Assim, havia um jardim fora da cidade onde tinha uma mesquita abandonada. Na sexta-feira, costumávamos ir lá, junto com o Messias Prometido. Ele mesmo conduzia na oração e proferia o sermão. Minha Abdullah Sahib relata que eu costumava subir apenas para deixar a comida e não falava com Hazrat Sahib, Messias Prometido. Contudo, se ele próprio se dirigia a mim, eu respondia. Certa vez, Hazrat Sahib me disse: minha Abdullah, nestes dias, grandes portas das graças de Allah, o Altíssimo, estão se abrindo para mim. E por vezes ele conversa, Allah Todo-Poderoso, comigo por longos períodos. Se esses acontecimentos fossem registrados, ocupariam muitas páginas. Minha Abdullah Sahib acrescenta que as revelações relacionadas ao Filho Prometido também ocorreram durante esse retiro espiritual. E após o término do retiro, foi ainda em Sharpur, em Hazrat Sahib anunciou publicamente essa profecia. Trata-se do anúncio datado de 20 de fevereiro de 1886, conhecido como na comunidade Profecia do Muslimão. Há ainda uma coincidência especial. Hoje, dia 20 de fevereiro, exatamente o dia que foi profecia do Filho Prometido, se cumpriu com grande majestade. Esse Filho Prometido nasceu conforme a profecia. Seu califado durou por 52 anos. E Allah o agraciou com inúmeros sucessos. Todas as profecias, revelações e menções contidas na
profecia do Muslimot cumpriram plenamente em Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, o segundo califa do Messias Prometido. Menciono essas coincidências porque esse relato chegou a mim exatamente hoje, poderia ter surgido antes ou depois, mas havia sabedoria divina para que fosse precisamente neste dia. E para que eu mencionasse agora, no contexto de 20 de fevereiro, o dia do Profecia do Muslimot, também ficou esclarecido o contexto desse episódio, como ele se retirou para esse retiro e Chila, e como como ali lhe foram concedidos boas novas. Atualmente, Jamaat tem realizado reuniões comemorativas e isso também ajuda a compreender a história. Programas sendo transmitidos pelo MTA, vale a pena assisti-los. Após o término de 40 dias, conforme anunciado, ele permaneceu ali por mais 20 dias. Nesses dias, muitas pessoas ofereceram convites, várias pessoas vieram para diálogos religiosos e antigos também, conhecidos também vieram para visitá-lo. Foi nesses dias que ocorreu o debate de moralidade registrado no livro Surma Chashma Arya. Concluídos os 2 meses, Messias Islam partiu para Qadian. Cerca de 25 milhas do Sharpur havia túmulo de um ancião. Aqui se registra ainda outro episódio ocorrido durante a viagem. No trajeto de volta, ao chegar a um local onde havia um pequeno jardim bem cuidado, Hazrat Sahib desceu do carrinho por um breve momento e disse: "Esse é um local excelente e sombreado. Vamos permanecer por um tempo." Em seguida, dirigiu ao túmulo, que era conhecido como do ancião piedoso. Minha Abdullah Sahib relata que eu segui o Messias Prometido enquanto Sheikh Hamid Ali Fateh Khan permaneceram junto ao carrinho. Ao chegar ao túmulo, Hazrat Sahib abriu a porta, entrou e de pé junto à cabeceira da sepultura, ergueu as mãos em oração, permanecendo assim por algum tempo. Depois retornou e disse: "Quando levantei as mãos para orar, o ancião cujo túmulo é esse saiu da sepultura e sentou-se diante de mim, ajoelhado. Se você não estivesse aqui comigo, eu teria conversado comigo. Seus olhos já eram grandes e sua compleição era morena." Em seguida, ele disse: "Veja se houver aqui algum zelador, pergunta-lhe sobre esse ancião, como ele era." Assim, Hazrat Sahib perguntou ao zelador, que respondeu: "Eu mesmo não o vi, pois a sua morte ocorreu cerca de 100 anos. Porém, ouvi de meus antepassados que ele era um grande homem santo desta região e exercia forte influência sobre a área." Essa perguntou como ele era de aparência. O zelador respondeu: "Dizem que tinha pele morena e olhos grandes." Era exatamente a descrição que o Messias Prometido havia dado de que o ancião se apresentou e sentou diante dele. Algumas pessoas dizem que a comunicação com os mortos para certos justos, amigos de Allah e profetas, ocorrem conversas dessa natureza e alguns chegam a ser vistos. Esses são modos próprios de Allah. Em suma, a viagem chegou a fim e eles retornaram a Qadian. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib narra que perguntou a minha Abdullah Sahib sobre essa viagem, o que Hazrat Sahib fazia durante esse período de retiro e como realizava a sua adoração. Minha Abdullah Sahib respondeu: "Isso nós não sabíamos, pois ele permanecia no andar superior e tínhamos ordens expressas de não subir. Quando precisávamos levar comida, só íamos após pedir permissão." Minha Abdullah conta que certo dia, quando subiu para deixar a refeição, comida, Hazrat Sahib disse: "Recebi a revelação, Burika man fiha wa man hawlaha." Em seguida explicou que man fiha se refere a ele próprio, o Messias Prometido, e man hawlaha se refere àqueles que estavam com ele, pessoas que estavam lá residindo. Minha Abdullah relata ainda que ele próprio passava o dia inteiro dentro da casa e apenas sexta-feira saía com Hazrat Sahib. Sheikh Hamid Ali também permanecia geralmente em casa, enquanto Fateh Khan costumava passar quase todo o dia fora. Provavelmente, segundo a avaliação de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, no momento dessa revelação, Fateh Khan também estava fora. Minha Abdullah acrescenta que naqueles dias Fateh Khan era tão devoto do Messias Prometido que, conversando conosco, dizia: "Eu considero Hazrat Sahib um profeta." Isso me causava apreensão, pois, com base no entendimento tradicional da época, eu pensava: como pode surgir um profeta agora? No entanto, naquele período, Fateh Khan
tinha tamanha devoção que se referia a ele como profeta, mesmo antes de ele ter tomado o abed ou feito qualquer reivindicação. Isso ocorrerá 3 ou 4 anos antes. Contudo, quando sofreu um revés espirituais, acabou apostatando. Por isso, o ser humano deve sempre suplicar por um bom desfecho e esforçar-se para fortalecer sua fé. Deve pedir isso em oração, e especialmente entre as súplicas feitas no mês do Ramadã, cada um deve incluir este prece, que Allah o Altíssimo nos conceda um bom fim e nos mantenha firme na fé. Minha Abdullah Sahib relata ainda que certa vez, ao levar a comida, Hazrat Sahib diz: Allah fala comigo desta maneira e me dirige palavras dessa forma. Se eu manifestasse sequer uma pequena parte disso, todos esses que hoje se mostram devotos se afastariam. E de fato foi isso que ocorreu na prática. Quando ele apresentou sua reivindicação, algumas pessoas se afastaram e até intensificaram a posição, pois não conseguiam conceber que Allah, o Altíssimo, pudesse comunicar-se de tal maneira. Da mesma forma, há outro relato relacionado à forma como ele realizava a oração. Algumas pessoas discutem questões jurisprudências da oração, como a posição da mão deve ser, a execução dos diferentes movimentos. No entanto, o Messias Prometido ﷺ realizava a sua adoração, como ele fazia a oração. Há um relato esclarecedor apresentado por Mian Ali Muhammad Sahib, que descreve o modo de oração do Messias Prometido. Ele diz: certa vez, Hazrat Sahib realizando as orações de Sunnah. Eu vi Hazrat Sahib realizando a oração de Sunnah antes da oração obrigatória. Ele estava rezando Sunnah antes do Fard. O Messias Prometido mantinha as mãos cruzadas acima do umbigo e o dedo médio da mão direita alcançava até o cotovelo, ou ficava apenas um pouco aquém. Ao realizar a prostração, ele colocava a testa e o nariz no chão entre as duas mãos, com os dedos apontados de forma reta à direção de Kaaba. As mãos permaneciam estendidas dessa maneira. Ao levantar-se de prostração, como o seu turbante sagrado estava levemente solto e recuava para trás, ele o ajustava com o seu dedo. Ele registra que essas orações de Sunnah foram realizadas no Messias Prometido na Mesquita Aqsa, posicionando ao sul do túmulo do seu pai. Em seguida, teve a única oração, início da oração obrigatória, que foi conduzida por Hazrat Maulvi Nuruddin Sahib. Do modo semelhante, Hazrat Muhammad Jamil Sahib relata que nos primeiros dias da epidemia de peste, o Messias Prometido al-Islam transferiu para o jardim, levando consigo toda a sua família. Ele conta que nós fazíamos vigília durante a noite, pois devido à peste, permanecer em locais abertos era mais adequado. Durante essas rondas noturnas, ao passarmos pelo acampamento do Hazrat Sahib, vínhamos constantemente envolvidos na oração. Só Allah sabe em que momento ele dormia. Da mesma forma, Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahman Sahib relata que realizava a oração do Tahajjud com grande humildade. Sua voz podia ser ouvida até mesmo no pequeno aposento em frente à mesquita menor. Era hábito constante do Messias Prometido repetir diversas vezes a súplica Ihdina Sirat al-Mustaqim. Portanto, nós também devemos repetir essa oração com frequência para que Deus nos mantenha sempre firme no caminho da retidão. Hazrat Master Nazir Hussain Sahib, ao descrever a qualidade da oração Tahajjud do Messias Prometido, escreve que certa vez, durante a viagem do Jehlam, eles hospedaram em Lahore, na casa de Mubarak Manzil, do seu avô, Hazrat Mian Jalaluddin Sahib. O Messias Prometido, alayhi salam, passou noite ali e foi preparado um quarto para o seu descanso. Ele disse que permaneci fora do quarto do Messias Prometido no corredor e por volta de 3 horas da madrugada, quando acordei, olhei para dentro e vi que o Messias Prometido estava fazendo oração. Fiz a ablução e passei a rezar atrás dele, mantendo certa distância. Esforcei muito para permanecer em pé, em inclinação e em prostração pelo mesmo tempo que ele, mas não consegui. Eu apenas em 2 rakat fiquei extremamente cansado, enquanto o Sahib ainda estava na mesma rakat em que eu havia entrado. Ou seja, quando me juntei à oração, ele ainda estava no início daquele 2 rakat, permanecendo em pé. Eu me cansei e acabei encerrando minha oração, passando a rezar separadamente.
Este era um exemplo da adoração do servo fiel em seguir o seu mestre, e um esforço concreto para cumprir da melhor forma possível o direito da adoração de Allah, o Altíssimo. Ele prossegue dizendo que durante o dia, quando estavam sentados ao redor do Hazrat Sahib, ele exortava a Jamaat a observar a oração de Tahajjud. O narrador perguntou: se alguém não conseguir rezar o Tahajjud, o que deveria fazer ao menos? Pois as pessoas perguntam: se não rezarmos o Tahajjud, o que devemos fazer? A isso o Hazrat Sahib respondeu: nessa hora, façam istighfar em abundância e recitam com frequência o louvor de Allah. Por meio disso, acaba recebendo a capacidade de realizar Tahajjud. Essas súplicas que ele ensinou não foram apresentadas como substitutas do Tahajjud, mas como um meio para alcançar a capacidade de realizá-lo. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ele também escreve que quando às vezes se descuidava do Tahajjud, ele colocava isso em prática e assim voltava a receber a oportunidade de rezá-lo. Portanto, esse é um método que ainda hoje devemos adotar nos dias de hoje, quando há desânimo e fraqueza espiritual. Estamos atravessando o mês do Ramadã atualmente, e alguma oportunidade de Tahajjud quase sempre se apresenta. Mesmo que não se consiga, deve-se ao menos tentar. Sem dúvida, nas mesquitas realiza oração de Travi, que serve como uma alternativa para os fracos, os doentes ou aqueles que não conseguem acordar cedo ou dedicar muito tempo. Contudo, essa alternativa não substitui plenamente o direito de Tahajjud. A sunnah do Santo Profeta e o método do seu servo fiel são justamente levantar-se durante a noite e realizar a oração de Tahajjud. Por isso, mesmo que alguém tenha rezado o Travi, deve se esforçar para realizar ao menos 2 ou 4 nafal de Tahajjud, mas não deixar de observar a oração de Tahajjud. Da mesma forma, Hazrat Khairuddin Sahib relata que uma vez, o Messias Prometido a.s., na primavera, saiu de Qadian por volta de 8 horas para uma caminhada pelo caminho situado entre Hini e Kadrabad, conhecido também como estrada. Ao chegar ao limite das terras de Qadian, ele realizou 2 nafl e em seguida, passando próximo ao nosso vilarejo, retornou a Qadian. Mesmo durante a caminhada, sua atenção permanecia voltada para a adoração. Assim também é dever dos que residem em Qadian ter em mente que ele realizou orações em nafla, tanto dentro quanto nos limites dessa localidade. Portanto, devem preservar sua santidade e cumprindo o direito dessa cidade, e elevar também seus padrões de adoração. Hazrat Malik Niaz Muhammad Sahib relata que em 1904, quando visitou Qadian, o Messias Prometido al-Islam costumava deslocar-se a Gurdaspur por conta do processo de Karamdin. Quando ele também foi para lá, Hazrat Sahib estava hospedado numa casa próxima a um lago, onde igualmente se elogiava os membros do Jamaat. Langarkhana também funcionava no mesmo complexo. No tribunal, ele observou que era estendida um grande tapete para Hazrat Sahib, no qual ele se sentava e os demais membros do Jamaat também sentavam lá. Era um tapete amplo e acomodando todos. Ele disse que notou algo muito marcante que permanecia vivo em sua memória, que Hazrat Sahib sempre que ia para o banheiro, ele sempre de volta fazia ablução. Isso quer dizer que ele sempre ficava em ablução e sempre estava na pureza ritual. Ele recitava de forma muito suave e constante Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah al-Azim. Hazrat Chaudhry Bhai Abdurrahim Sahib relata que nos primeiros tempos era hábito de Hazrat Sahib chegar geralmente antes de todos à mesquita para as orações. Certa vez ele tentou chegar primeiro, mas encontrou Hazrat Sahib já presente. O Messias Prometido passou uma parte significativa da sua juventude, cerca de 7 anos, em Sialkot. Também ali, em seus dias e noites, o amor divino era o traço mais evidente. Todos os que relataram esse período mencionaram de forma especial seu recolhimento, sua inclinação e a solidão e seu profundo envolvimento com a oração e a recitação do Alcorão. Nesse contexto são apresentadas também as declarações de algumas pessoas respeitáveis e confiáveis de Sialkot. Hakim Badr Hussain Sahib, que escreve
Esse é meu testemunho, que embora após a reivindicação do Messias prometido, tenha se juntado à linha de frente dos opositores da Ahmadiyya e como escritor tenha feito críticas hostis e a alguns episódios da sua vida, ainda assim não conseguiu apagar, mesmo no meio da oposição intensa, a lembrança pura do período da sua permanência em Sialkot. Ele escreve que se tratava de uma personalidade digna de confiança e aparência nobre, e caráter elevado, grande coragem e pensamentos sublimes. Não via inferior a ninguém a sua própria magnanimidade. Ao entrar em sua casa, pedia água para fazer ablução no quarto em que entrou. Após concluir a ablução, realizou a oração do Maghrib. Em seguida, permaneceu ocupado na lembrança de Allah. Depois disso, o respeitado líder muçulmano, Maulvi Zafar Ali Khan, relata, com base no testemunho do seu pai, Munshi Sirajuddin, falecido editor do jornal Zemidar, que Mirza Ghulam Ahmad trabalhava em 1860 ou 1861 como escrivão no distrito de Sialkot. Naquela época, sua idade deveria ser aproximadamente 22 ou 23 anos. Ele afirma que podia testemunhar pela observação direita que mesmo na juventude, Mirza Ghulam Ahmad era uma pessoa extremamente virtuosa e temente a Deus. Após o expediente de trabalho, dedicava todo o seu tempo aos estudos das ciências religiosas e mantinha pouco contato com o público. Uma vez, a Sheikh Yaqub Ali Irfani, em Sialkot, encontrou-se com o Sayyid Mir Hassan, cujo episódio anterior já foi mencionado, e com lágrimas nos olhos disse com profunda emoção: infelizmente, não reconhecemos o seu verdadeiro valor. Não sou capaz de descrever suas excelências espirituais. Sua vida não era da vida de uma pessoa comum. Ele fazia parte daqueles que são servos especiais de Deus, que surgem no mundo apenas de tempo em tempo. Há também um episódio relacionado a uma pessoa simples, um homem de campo, que igualmente reconheceu a luz de Hazrat Masih Maud, Messias prometido, de fato, dos rostos daqueles que amam a Deus e são por Ele escolhidos, brilha uma luz visível dos rostos deles. Hazrat Mirza Bashir Ahmad escreve que minha mãe relatou que o próprio Hazrat Masih Maud, Messias prometido, salam, lhe contou que certa vez, ao dirigir-se a montanhas de Dalhousie para tratar de um processo judicial, foi surpreendido por uma chuva no caminho. Ele e o seu companheiro desceram de carruagem e se dirigiram à casa de um homem das montanhas, situado à beira da estrada. Seu companheiro foi à frente para pedir permissão para entrar ao dono de casa, mas ele recusou. Tratava-se de um pequeno cômodo, pois as moradias das pessoas pobres geralmente eram assim. Surgiu então uma discussão e o proprietário de casa se exaltou e passou a preferir insultos. Quando o companheiro insistiu em entrar, o dono afirmou que não permitiria. A discussão se intensificou. O Messias prometido contou que, ao ouvir a discussão, aproximou-se e, assim que ele olhou para mim, antes mesmo que pudesse dizer qualquer palavra, o homem baixou a cabeça e disse: a verdade é que tenho uma filha jovem e por isso não permito que estranhos entrem em minha casa. Mas o senhor pode entrar sem receio. Al-Sabi costumava dizer que aquele homem era totalmente desconhecido, assim como ele próprio não conhecia o dono da casa. Isso, portanto, foi a luz divina, sinal de retidão e devoção, que se refletia em seu rosto e que até mesmo aquele homem simples pode perceber, permitindo sua entrada. A essência de Deus Todo-Poderoso estava sempre diante de seus olhos. Nenhuma ocupação ou atividade o afastava de recordação de Deus. Assim mesmo, nos processos judiciais, observamos esse mesmo exemplo, como já mencionei anteriormente. Em momentos tão delicados, manter a regularidade nas orações é algo difícil, sobretudo quando o processo está em andamento. Ele era tão confiante em Deus e desprendido por amor a Allah, que embora o processo estivesse em trâmite no tribunal, sem horário fixo para a chamada, podendo
o mensageiro convocá-lo a qualquer momento. Assim que chegava o horário da oração, ele deixava o chamado do corte e, sem se preocupar minimamente com possíveis prejuízos decorrentes da ausência, respondia ao chamado divino, apresentando-se diante de Deus. Essa é a essência que todos devem ter em mente. No horário da oração, a oração deve ter prioridade absoluta. Esse é o exemplo e o modelo do verdadeiro crente. Ele aprendeu isso do seu mestre, colocou na prática e apresentou diante de nós. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Saber Fani descreve esse estado de forma muito bela. Ele escreve que a série desses processos era muito longa. Em alguns casos foi necessário acompanhá-los até a Corte Suprema. Afirma ainda que, ao apresentar aos leitores dessa biografia, essa fase da vida de Hazrat Mirza Sahib, deseja chamar atenção especialmente para seu vínculo com Deus. Aqueles que tiveram a oportunidade de conviver com ele e ouvir suas palavras ou lerem seus discursos publicados, sabem que Hazrat Sahib vivia sempre no estado de mãos ocupadas no trabalho e o coração junto ao amado. Isso é, mãos no trabalho e o coração na lembrança de Deus. E era exatamente isso que também recomendava aos outros. No acompanhamento dos processos, observa-se geralmente que fosse autor ou o réu. Todos se encontravam em estado de ansiedade e inquietação. No entanto, o seu prometido comparecia para acompanhar o processo. Não havia nele qualquer nervosismo ou apreensão. Com tal firmeza e dignidade, mantinha o coração voltado para Deus, embora esse acompanhamento judicial fosse, por um lado, o cumprimento do dever de obediência ao seu pai. Por outro lado, durante esses processos, ele jamais deixou de realizar a oração no seu horário, nem descuidou dos deveres relacionados aos direitos de Deus Todo-Poderoso. No próprio recinto do tribunal, ao chegar o horário da oração, ele se dedicava a ele como não se tivesse qualquer outra ocupação. Ele ainda registra outros episódios, mesmo quando vozes eram chamados repetidamente nos tribunais. Em algumas ocasiões isso aconteceu, ele permaneceu despreocupado, sem deixar abalar. Ele escreve ainda que mesmo durante essas viagens relacionadas aos processos judiciais, a cada instante sua atenção permanecia voltada para aquela mesma essência que é Criador e Senhor de todos os mundos, no sol nascente, na lua e nas estrelas e no céu noturno, nas quedas de água, nas montanhas elevadas, nas águas correntes, nos campos verdes, no canto dos pássaros e até no som do trovão e do relâmpago. Ele percebia o reflexo de uma única realidade e em todo via o lampejo dessa fonte primordial da luz. Em outras palavras, em cada coisa, ele contemplava o poder do Allah Todo-Poderoso. Por toda parte se manifestava o esplendor desse amado verdadeiro. Se ao contemplar a lua, seu coração se tornava intensamente comovido. Era porque nela também se permanecia traços de beleza do bem-amado. No espelho do sol, suas ondas luminosas tornavam-se visíveis. Em cada estrela surgia o espetáculo do seu brilho. A graça presente nos rostos belos indicava a beleza desse Criador verdadeiro. Cada olhar encantador conduzia a ele, e cada mecha de cabelos ondulada apontava para esse Deus Todo-Poderoso. Que descrição belíssima você apresentou. A verdade, dizem, é que aparentemente ele se deslocava para tratar desses processos, mas na realidade, até mesmo nessas viagens, se dissipava todas as preocupações e conflitos ligados às pessoas e ao mundo. Ao mencionar esse estado espiritual, escreve, como já foi relatado no episódio de Viagem del Rosi, que ao contemplar as paisagens da estrada, ele comentou com as cascatas de água e os campos verdes das montanhas eram extraordinariamente belos. Assim havia nele uma condição permanentemente de inclinação de Deus e em plena aceitação da vontade divina que se manifestava a cada instante, dia ou noite. Hazrat Mirza Bashir Ahmad relata que sua mãe lhe contou que certa vez o Messias Prometido al-Islam foi informado por Deus Todo-Poderoso ou foi revelado por Allah que se deve recitar abundantemente Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Sua mãe explica que, por essa razão, ele passou a recitar essas palavras com grande constância, a tal ponto de, mesmo à noite, ao mudar de posição na cama, esse zikr permanecia continuamente em seus lábios. Hazrat Mirza Bashir Ahmad relata quando transmitiu essa narração a Maulvi Sher Ali Sahib, ele respondeu que também havia observado o mesmo.
Ou seja, que o Messias prometido recitava Subhanallah com grande frequência. O próprio Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib descreve ainda a sua observação pessoal, dizendo que sempre ouviu o Messias prometido recitar Subhanallah, pronunciando essas palavras de forma muito suave, pausada, com tranquilidade, serenidade, delicadeza, como se ao mesmo tempo refletisse profundamente sobre atributos de Deus. Ele escreve que Pir Sirajul Haq Nomani Sahib contou que de forma de dormir do Messias prometido era tal que, em intervalos curtos, ele despertava e então pronunciava suavemente Subhanallah, Subhanallah e voltava a dormir. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib escreve que o Messias prometido, alayhi salam, seguindo o exemplo e a prática do seu mestre, o santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apreciava profundamente recolhimento, a solidão e a vida de retiro espiritual. Em ambas as vezes, ele demonstrou isso, em diversas ocasiões, esse sentimento foi expresso nos seus discursos e nos seus escritos. Em suma, quando o gosto pelo recolhimento exerceu um impacto profundo sobre ele, o anseio divino o atraiu completamente para lá Todo-Poderoso. Ele escreveu uma carta a seu pai. A leitura dessa carta revela claramente como desde jovem ele se mostrava desapegado deste mundo e empenhado em fortalecer sua relação com Deus Todo-Poderoso. Essa carta, escrita em juventude, constitui um precioso testemunho de sua natureza e do seu caráter espiritual elevado. Essa carta está em persa, em que ele dirigiu ao seu pai dizendo: nestes dias estou vendo com meus próprios olhos e observando com um olhar atento de reflexão que em todos os países e regiões a cada ano surge alguma epidemia que separa amigos de amigos e entes queridos de entes queridos. Não passa um único ano sem que eu veja essas chamas ardentes e esses acontecimentos dolorosos provocarem um verdadeiro tumulto semelhante ao clamor do dia do juízo final. Ao presenciar tais condições, o coração tornou-se frio em relação ao mundo. O rosto empalideceu de temor. Diante dessa realidade, o ser humano deve aprofundar cada vez mais sua ligação com Deus Todo-Poderoso. Em seguida, escreve, com frequentemente lhe vem à mente 2 versos de Sheikh Muslihuddin Sadi de Shiraz, e lágrimas de pesar escorrem continuamente. Makun takia para umre na paidar. Ou seja, não confieis da impermanência da vida e não te consideres seguro do jogo do tempo. Depois disso, ele menciona ainda 2 versos do Farooq Qadiani, sendo Farooq um nome literário que o próprio Messias Prometido alayhi salam utilizava naquela época, versos que ferem o coração como se espelhassem sal sobre feridas abertas. Ó jovem, não prendes teu coração a este mundo vil, pois o momento de morte chega de forma repentina. Ele escreve: desejo passar o restante da minha vida em recolhimento e solidão, afastando-me da convivência das pessoas e ocupar-me na lembrança de Allah, o glorificado, para que seja possível pedir perdão pelo que passou e reparar as faltas do passado. Dessa carta, que aliás é uma carta grande e extensa, compreende-se claramente que o Messias Prometido não era alguém que buscasse fama ou grandeza, mas mantinha uma relação pura e sincera com Allah. É um fato incontestável que ele nutria tamanho amor pelo recolhimento e pela vida de retiro que jamais teria se exposto à vida pública se não fosse a obediência à ordem divina. Ele próprio afirmou que se Allah lhe concedesse a escolha entre a vida de recolhimento e a vida pública, então por aquele ser puro escolheria o recolhimento. Disse ainda que foi arrastado quase à força ao campo da ação, pois ninguém além de Deus conhece a doçura que ele experimentava na solidão. Relatou que permaneci cerca de 25 anos em retiro, sem jamais desejar sequer por um instante sentar-se no trono de fama. Pelo contrário, tinha rejeição natural por se misturar às pessoas, mas estava constrangido pela ordem do Comandante Supremo. Assim,
ao escrever essa carta ao seu pai, ele renunciou a tudo como se estivesse abandonando uma espécie de vida principesca. Seu pai possuía 7 aldeias sob sua propriedade e ele deixou tudo isso unicamente por amor de Allah. Por vezes também aconselhava seus seguidores nesse mesmo sentido. Mia Muhammad Musa Sahib relata que certa vez foi a Qadian, onde havia um recém-convertido que se apresentou ao Messias Prometido e disse: conceda-me permissão de ir embora, ó Senhor, a colheita está pronta e eu sou grande fazendeiro e preciso fazer a divisão junto com trabalhadores. Ele respondeu perguntando quão grande era a colheita. E o homem disse que era muito abundante. Então o Messias Prometido declarou: eu abandonei muitas aldeias para escolher a porta de Allah Todo-Poderoso, permaneça por mais alguns dias, melhore a sua condição espiritual e deixe os assuntos mundanos sob a responsabilidade de Allah. Allah concederá sua graça. Naquele momento, sem dúvida, ele conhecia a condição daquela pessoa e por isso fez tal orientação. Em outro lugar, porém, ele também ensinou que não se deve abandonar completamente os assuntos mundanos. É preciso valorizar também os dons e favores que Allah concede. Assim, para a formação espiritual daquele recém-convertido, o conselho foi dado de acordo com a sua situação específica. Essas orientações variam conforme as circunstâncias. Cada pessoa deve analisar sua própria condição para que não se afunde tanto nos assuntos mundanos a ponto de se perder completamente e nem se torne tão desligado do mundo que deixe cumprir os direitos e deveres legítimos da vida material. O Islã ensina um equilíbrio harmonioso e esse caminho equilibrado que deve ser adotado. Esses foram alguns aspectos do amor, de devoção e das práticas de adoração que mencionei hoje, que Allah, neste mês do Ramadã, nos conceda a capacidade de cumprir verdadeiramente os direitos de adoração e que nós possamos aproveitar ao máximo as bênçãos desse mês e que permaneçam conosco essas bênçãos depois do Ramadã. Que Allah nos transforma naquilo que é um sinal do verdadeiro crente. Nestes dias façam orações especiais pelos Ahmadis que enfrentam dificuldades e falsos processos. Que Allah facilite para os nossos irmãos Ahmadis. Lembrem também o povo muçulmano em suas orações. Orem pelo que o mundo seja poupado da destruição. Que Allah proteja os inocentes do mal. E se guerras e destruições estiverem decretadas, que Ele preserve sempre os inocentes e faça recair a sua justiça sobre os opressores. Amém. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر